pra você Bobo passar da corte vergonha no vive na de sua palhaçada. casa, porque isso é um debate na sua casa. Bom, eu vim aqui pra te estraçalhar na sua casa. Você vai deixar eu falar, cara? Pô, pode falar, lindo. Posso falar? Pode, fica tranquilo. Mas cuidado pra você não beleza. passar vergonha de Então, novo. beleza. Ah, Cuidado. Muita vergonha, debatendo com uma meba. Pode ir lá. Debatendo com uma meba. Mano, literalmente, você é um dos caras mais fracos que eu já debati. Você tá olhando pros seus amigos pra ver se eles te aprovam Você é um nas dos caras piadinhas? mais fracos Você que eu pode já ter debati. certeza que seus amigos estão concordando comigo e não concordando com você. Você é um dos caras mais fracos É que eu já mesmo, meu debati. parceiro? Não Pô, tô mentindo. Que pena, meu brother. sério, você é muito Pô, a fraco. próxima vez você pede pra convidar outro. Mas tudo bem. E eu tenho Mas tá certeza bom. que você Então nunca deixa mais eu vai me falar. convidar. Porque você vai sonhar comigo essa Bom, noite. é no tempo Vai dele, ele sonhar fala, comigo é essa dono noite. do podcast, ele é não sócio, fala Júlio? de mim, truta. Ele é sócio? Não fala de Ele mim, é truta. sócio? Você tá falando de mim, eu vou falar. Ele é Enquanto você sócio, estiver falando Júlio? de mim, eu vou Ele falar. tá Enquanto você monopolizando. estiver falando de mim, eu vou Pode falar. responder, Pavanato. Pode responder, Pavanato. Então, beleza. É tremendo por quê? Bom, basicamente, você tem pautas que são importantes para a sociedade. E hoje você tem uma ideologia que ela surge no contexto da Europa e dos Estados Unidos, que a gente chama de ideologia de gênero. Na academia eles vão chamar de perspectiva de gênero, que defende basicamente que os marcadores biológicos sexuais eles não são importantes e determinantes para você definir se uma pessoa é homem, se uma pessoa é mulher. Essa mesma ideologia, ela divide também a sociedade em grupos, é o que a gente chama de identitarismo, negros e brancos, então eles colocam polos como se houvesse uma guerra de raças. Eles colocam polos opostos quando você fala de homem e mulher também, então existe uma demonização do homem, o que gera tensões sociais problemáticas, e isso a gente chama de ideologia woke. Essa ideologia que veio para o Brasil, infelizmente, está incrustada nas mais diversas esferas, ela gera problemas práticos. Um desses problemas práticos, que você diz que é um defensor da mulher, um desses problemas práticos é homens, por exemplo, poderem competir no esporte com mulheres. Homens poderem, numa luta, dar porrada em mulher. Isso não pode ser criminalizado, isso não pode ser punido por conta de uma ideologia que distorce o que é mulher. Então, basicamente, quando eu discuto essas pautas, que não é só sobre trans, é sobre identitarismo, tanto que você vai ver que eu sempre debato sobre cota, você vai ver que eu sempre debato sobre feminismo, porque são pautas ligadas ao identitarismo. E foi o que me colocou como vereador de São Paulo. As pessoas me elegeram para eu discutir também esses temas. Então, por isso que eu debato esses temas, acho que é fundamental. E já vou devolver, inclusive, aqui uma pergunta. Não é pergunta, aqui tem a réplica. Mas tá bom, se você... Mas eu sou ruim de memória, juro por Deus. Eu vou esquecer, fi. É muitos anos de estrada, parça. Você é louco, mano. Você vai ter seus 3 minutos tranquilo. Mas aí eu vou esquecer a pergunta. Mas tudo bem, pode perguntar. Bom, basicamente eu queria saber de você, você defende as mulheres, se você defende, por exemplo, que homens venham a competir com mulheres no esporte. Boa, legal. Em cima da pergunta que eu fiz, eu gostei. Desculpa de ter te cortado. Então a pergunta cabe. Bom, vamos lá. 3 minutos pro Guipa. Vamos lá. Primeiro em relação a essa questão da trans e tal, do etarismo, enfim. O que eu mais vejo, eu já tô até cansado, é corte seu perguntando se mulher trans pode usar banheiro feminino. Mano, isso me cansa. Então, assim, eu não vejo seus projetos, eu não vejo suas falas de outras classes da minoria, por isso que eu perguntei se já tinha te machucado por dentro. Eu penso assim, cara, tem tanta pauta mais importante pra ser debatida, cara, do que propriamente essa pauta do banheiro, de banheiro trans, de banheiro não trans, que assim, cara, eu fico pensando aonde a política do Brasil vai parar. O debate mais comentado de Pavanato, em todas as vezes que eu acompanhei, qualquer tipo de debate dele, foram poucas, obviamente, mas ele sempre faz a porra da pergunta da trans. Da trans e do Fertilson lá, do Fertil que ele tem, do bonequinho Fertil. Porque, mano, eu não tô aguentando mais, vai fazer aqui também, eu sei, tá, do jeito de inteligência artificial. Mas assim, o que eu quero dizer é, o Brasil, gente, tem problemas econômicos, o Brasil tem problema de corrupção, o Brasil tem problema. Cara, o Brasil é recheado de problemas. E aí, quando a gente pega, tem um espaço, como o espaço que a gente tá tendo hoje, grande desse jeito, como já aconteceu, e a gente vê uma discussão em cima de banheiro trans, onde usar, como não usar, eu acho que é perda de tempo. E sobre essa questão de trans, eu acho o seguinte, sobre a questão do esporte. Eu também acho que, dependendo do esporte, não tem condição de uma mulher trans competir com uma mulher cis. Não acho que tem condição. Inclusive, eu sou atleta e eu posso falar com tranquilidade. Eu sou uma pessoa que eu tento ser o mais imparcial do mundo, Pavanato. Eu não vou discordar de você de tudo só porque a gente tá fazendo um debate. Eu vou ser um cara coerente e vou concordar com o que eu acho que tem que concordar. Eu acho, sim, que há uma diferença muito grande, mesmo quando a mulher utiliza de estrógeno para conseguir diminuir o nível de testosterona, há uma diferença, é visível, e eu não concordo com essa questão. Porém, entretanto, todavia, essa parada de usar banheiro, de trans, eu acho o seguinte, cara, a ideia básica de Deus é o seguinte, ame o próximo como a ti mesmo, e respeite o próximo. Eu tento respeitar o próximo o máximo que eu posso, e eu acho que as pessoas têm que ser felizes do jeito que elas querem ser. Bom, mas a minha pergunta... então você respondeu a minha pergunta. Respondeu. Então você é contra, né? Eu sou. Você é contra. Não, então nisso eu concordo com você. Eu acho que realmente. Só que aí que você fala disso, não sei por que você fala disso. Só que quando você concorda comigo que não deve acontecer e hoje acontece, isso é um problema.
Isso é um problema que tem que ser resolvido. Mas eu vejo você falando do banheiro, mano. Você tem um caso... Não, eu falo desse tema... É porque você não vê direito. Aí o problema é seu, que não pesquisou. Pô, mas seus cortes não, o são problema tudo não é igual, meu. velho. Eu não tenho culpa se o que viraliza mais é esse tema. O que viraliza é o que as pessoas escolhem, as pessoas consomem o conteúdo. Eu posto vídeos sobre os mais diversos temas. Se você olhar, eu sou um dos vereadores da cidade de São Paulo com mais projetos protocolados. Projetos, inclusive, que versam sobre as mais diversas áreas. Você falou aqui da educação, que você falou que você ia me cobrar, etc. Eu mandei mais... Cobrar? Você falou no seu vídeo lá, vou cobrar o Pavanato pessoalmente. Não, na verdade, eu falei se eu estivesse na Câmara, já foi. Isso aí não tem lugar de rancor, entendi. não, Pavanato. Eu vim de coração aberto pra falar com você, te acho lindo. Nossa, então, mas eu não sou, você não vai meu tipo, não, tô de boa. Mas deixa eu falar, pessoal, basicamente sobre educação. Eu tenho projetos relacionados à educação, no sentido de saúde mental. Tenho projetos relacionados à educação, mais de R$1 milhão destinados para resolver problemas na educação. Destinei R$6 milhões só para a Guarda Municipal aqui da cidade de São Paulo, para reforçar a Guarda Municipal. Então, assim, tudo isso está no portal da transparência, eu divulgo nas minhas redes sociais. Agora, o que viraliza não sou eu que controlo, é o público que controla. Se o público gosta desse tema e é um tema que eu consigo dialogar bem sobre ele, naturalmente vai viralizar. Isso não é culpa minha. Agora, dizer que não é relevante que seja discutido, o eleitor discordou. O eleitor achou que era relevante e me colocou como vereador. Por isso que eu defendo esse tema. E quando... O banheiro trans. Não é só sobre o banheiro, é sobre a agenda woke, o identitarismo. Eu combato o identitarismo. Quando eu falo de cota racial, eu tô também combatendo o identitarismo. Quando eu falo sobre feminismo, que inclusive eu acho que é legal a gente falar, porque é basicamente sua pauta, eu também tô combatendo o identitarismo. Então não é só sobre trans, é identitarismo. Agenda woke, pesquisem o que é isso e vocês vão entender sobre o que eu tô falando. Depois que o marxismo, ele perde tração com a queda da União Soviética, o que acontece? Na Europa, eles começam a buscar novas formas de manter o marxismo vivo. Isso a gente chama de neomarxismo. Surge na escola de Frankfurt, surge com Gramsci, e eles basicamente escolheram, vamos criar outras dialéticas, outras divisões na sociedade. E as outras divisões não são mais agora o proletariado e o patrão, porque isso perdeu o sentido. Então hoje é o negro contra o branco, é o gay contra o hétero, a mulher contra o homem. Isso é identitarismo, isso foi criado, isso é o neomarxismo. E eu combato isso, eu sou uma figura ideologicamente oposta a isso. Então naturalmente eu vou falar sobre esses temas. Agora, você diz aqui que você defende a mulher o tempo todo, e você falou assim, aqui sobre mulher trans. Eu queria que você definisse pra mim o que é mulher, pra eu entender, pra gente partir de um terreno comum. Muito rápido, você falou sobre essa questão do etarismo e tal, da divisão, das pessoas que brigam. Você não acha que muito dessa briga acontece por conta de pessoas como você, que defende ideologias como a ideologia de ser conservador, ou até mesmo de grupos, com todo respeito, Girão, que você tá bem da hora hoje, mano, já ganhou meu coração, toca aqui. Mano, grupos como Red Pill, por exemplo, que tentam tirar o poder de fala da mulher. Você não acha que essa divisão da nossa sociedade, essa polarização, tem muito a ver com o coleguinha não respeitar o espaço do outro e ficar tentando diminuir o outro? Tá, primeiro, eu não faço divisão. Aliás, divisão sempre vai existir porque é democracia. Só não existe divisão em regime totalitário. No Brasil, a gente ainda tem um pouco de democracia. Então, como a gente ainda tem um pouco de democracia, a gente pode ter divisão e ter opiniões diferentes. Segundo, eu trabalho pela união. Exatamente, eu combato o discurso de divisão que é vendido pela esquerda. Quando eles demonizam o branco. Porque o branco, todo branco, ele tem uma dívida e ele é um colonizador, todo branco é racista. Pra mim, isso é uma forma de fazer divisão. Quando a esquerda fala, todo homem é um estuprador em potencial. Pra mim, isso é uma forma de fazer divisão. Então eu combato esses tipos de divisões, essas dicotomias que a esquerda cria. E naturalmente, as pessoas que vendem esse tipo de divisão e lucram com ela, se elegem com ela, eles vão ser contra o meu discurso. Porque eu trago luz a isso. Eu concordo com você que o radicalismo não é legal. Eu também acho que é muito ruim a gente ouvir, por exemplo, eu, graças a Deus, nunca ouvi, mas assim, ouvi de um preto falando que o branco tem que pagar a dívida com o Estado, com a sociedade, enfim. Por mais que historicamente você tá concordando com tudo. Por mais que historicamente... Não, na verdade eu vim aqui pra ter o debate da hora, entendeu? Não, da hora. E é isso, respeitando o seu espaço, respeitando o meu. Porque eu não sou um cara, mano, que eu defendo o radicalismo. Eu sou um cara que eu prego a minha ideia, tá ligado? E eu sou homem suficiente de um dia, se eu reconhecer que eu tô errado, falar, tô errado e vamos seguir em frente. Boa. Então, assim, eu não acho que existe racismo a favor do branco, mas também não gosto desse radicalismo por parte de algumas pessoas que são negras dizendo que o branco tem uma dívida. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segunda questão. Você falou dessa fala da mulher, que todo homem é um estuprador em potencial. Quando eu ouvi essa fala a primeira vez, Pavanato, eu fiquei meio assustado. Falei, porra, como assim estão falando isso? Estão generalizando. Mas é o seguinte, irmão, infelizmente a gente vive numa sociedade onde existem muitos homens que não sabem ouvir o não de uma mulher, que não sabem respeitar o espaço de uma mulher e que abusam e também cometem crimes diante de uma mulher. As mulheres hoje, elas estão assustadas, preocupadas, dormindo de olho aberto por conta de tudo que tem acontecido, dos números alarmantes que vem crescendo. Então eu penso o seguinte, irmão,
Eu não preciso que a minha filha seja estuprada, violentada, pra falar pra ela assim, ó, cuidado com os homens hoje em dia, porque tem muito homem errado. E eu também não preciso vestir a carapuça dizendo assim, pô, essas mulheres falando isso, elas estão me colocando numa situação de risco ou me colocando num lugar que não me cabe, porque eu não visto essa carapuça. Eu sou a favor de uma sociedade melhor e pra que a gente tenha uma sociedade melhor, o homem tem que respeitar a mulher. E a partir do momento que tem um que não respeita, eu acho normal você, sendo um homem, alertar a mulher pra ela ficar de olho em todos os outros homens. Bom, primeiro, eu queria só fazer duas perguntas aqui. Uma que você ainda não respondeu, mas eu acho que vai responder. Que é pra você diz defender as mulheres. Uhum. A gente só pode defender aquilo que a gente sabe definir. Aquilo que a gente acredita que a gente sabe o que é. Então, define pra mim, por favor, o que é mulher, qual pra você é a sua definição de mulher. Segundo ponto, você falou aqui sobre conservadorismo, sobre gerar divisão, conservadorismo que eu defendo, o que é conservadorismo? E sobre a sua pergunta... São 3. E sobre duas perguntas, mas eu só vou responder agora o que você colocou. Fechou. Você colocou essa questão do estuprador em potencial, etc. Beleza, quando você pode falar que você tem que alertar sua filha pra ela tomar cuidado, e eu acho também, eu tenho uma filha pequena, eu acho que a gente tem que proteger as mulheres, inclusive o papel do homem pra mim é proteger as mulheres. Concordo com isso. Agora, quando você fala que uma pessoa é estupradora em potencial, isso é injusto, desonesto. Por quê? Porque toda pessoa pode ser potencialmente qualquer coisa. Então eu posso falar que você é um ladrão em potencial, que você é um corrupto em potencial antes de ser eleito. E eu acho que isso é desonesto, porque eu, por exemplo, eu não sou um estuprador em potencial. Eu não sou um ladrão em potencial, não, eu sou uma pessoa honesta. E eu não gosto que coloquem esse tipo de peste em cima do meu caráter. E acho que isso é uma generalização e que contribui para uma visão negativa e pejorativa das feministas em relação aos homens, que é o que faz com que surjam movimentos anti-mulher. Então, você vê, quando você puxa o pêndulo para um lado, de extremo, de demonizar o homem, o papel do homem, acontece que existe uma reação de homens, por outro lado, também demonizando mulheres. E isso é o problema. Exatamente o radicalismo do feminismo é o que causa esse problema. Agora, em relação às minhas perguntas... Eu vou responder suas perguntas.